amei. A gente estava falando o que é o Sol e o que é o ascendente, mas o que então é Vênus? Além do podcast no nosso do mapa planeta. astral? Bom, Vênus, ele tem uma representação dentro do nosso mapa com a nossa forma de amar. Então, cada um ama a sua maneira, né? Existem formas. Tem pessoas que amam pela parceria. Então, eu não sei dizer que eu te amo, mas o que eu te chamar pra fazer, você vai comigo, porque eu quero te acompanhar, né? Tá com você é importante. Tem pessoas que amam dando coisas, porque a forma é prática. Então, eu não sei falar pra você que eu te amo, mas eu compro alguma coisa pra você. Essas pessoas normalmente têm Vênus em Terra, ou são mais práticas, né? Elas são mais dedicadas ao dia a dia. Vênus em Virgem. Provavelmente você vai querer ajudar a pessoa a organizar o dia dela, organizar a agenda. Você lembrou disso, você fez isso, você fez aquilo. Assim, no dia a dia, mostrar que eu amo a pessoa, né? Então, é quase um update o tempo todo ali com aquela pessoa. Se eu tenho Vênus em Fogo, já é outra sensação. Então, eu preciso da paixão para eu me sentir interessada naquela pessoa, amar aquela pessoa. E a Vênus em Água já é muito mais pelo sentimento mesmo. Você tem que conquistar aquela pessoa emocionalmente. Então, a forma como eu me apresento para você e tento te conquistar, e a forma como eu amo, tem relação com a minha Vênus. Eu demonstro através dela. Então, quando você quer conquistar uma pessoa, é importante você saber a Vênus, porque ela vai gostar que você haja daquela maneira. A sua Vênus e a Vênus dela, é importante que você Exatamente. Qual que é o seu signo? Aquário. E ascendente? Leão. Caramba, são complementares. Os opostos complementares. Né? Olha que doideira. Exatamente. Vamos falar dos outros? Vamos. Que é Leão e Aquário. Que mais? Áries e Libra, Touro e Escorpião, Gêmeos e Sagitário, Virgem e Peixes, Capricórnio e Câncer. Esses são os signos... São todos os signos complementares. Pode dar muito certo ou pode dar muito errado, como ela mesma disse. Eles têm muito a aprender entre si. Né? Então, por exemplo, na verdade, cada pessoa que a gente conhece, a gente tem que pensar, bom, se essa pessoa é Áries, então talvez ela quer me ensinar a ter iniciativa, a individualidade. Todo mundo tá ali para te ensinar alguma coisa, né? E os complementares, eles ajudam a você equilibrar aquilo que você é. Então, por exemplo, o Aquário é um signo muito voltado para o social, para fora, né? Tudo para os outros. E o que incomoda mesmo o Aquário é o mundo, não é a própria vida. Então, às vezes, assim, tá acontecendo uma coisa dentro da casa dele que vai incomodar ele menos do que tá acontecendo com os amigos dele. E o Leão é o que vai chamar ele e falar, tudo bem, mas as pessoas que estão próximas a você também importam. Não é só mudar o mundo e não arrumar tua cama, né? Então, você tem que olhar para você também. E o Leão e o Aquário vai falar, tá bom, mas tem pessoas lá fora que são mais importantes que o seu ego. E aí, um complementa o outro, né? A gente consegue o jogo do equilíbrio. Por isso que eu terminei com meu ex. Ele era... Que ele queria que eu olhasse pra fora. Não, ele era aquariano. Aquariano? Ele é, né? Coitado, não morreu. É complementar também. Então, mas não deu certo. Não funcionou. Não Deu funcionou. Certo por um tempo. Por um tempo. Questão de perspectiva. 2 horas. Mas muito desapego, sabe? Muito desapego. Nossa, eu também fico agoniada. Os signos de ar, na verdade, não sei se é desapego, não, mas os signos de ar, eles têm a característica da racionalidade. Então, eles são emocionalmente distantes mesmo, porque tá na cabeça, tudo é na cabeça. Então vai ser racional. Pra você que é fogo, que é paixão, a sensação é de distanciamento e frieza, mas não é verdade. Sim. Tipo assim, só que a gente, eu falo a gente porque eu sou de ar, né? Mas os então. signos de ar vão estar lá quando for realmente necessário. Agora, quando for um drama pontual, realmente a gente não liga, né? E os signos de ar não ligam. Agora, presença, é conversa, é troca, é parceria. E pra quem tem fogo, pode parecer mesmo uma coisa meio... Nossa, demais. não me importo, mas demais. não é. Parece que a pessoa despreza. Agora, quando ela tá mal, ou quando você machuca um signo de ar, aí sim, aí é uma pedra de gelo, é um distanciamento completo, que você fala, caraca, essa pessoa me despreza. Aí sim. Nossa Senhora. Aí parece mesmo. Essa parte nem cheguei a Quais são os ver. A Gêmeos, Libra e Aquário. Esses aí... Então, os signos de ar, eles têm a característica do pensamento. Então, são pessoas que têm a mente muito agitada, as ideias muito agitadas, trocam muito, precisam da socialização. O Aquário, um pouco menos, mas os dois primeiros, eles precisam se socializar. Gêmeos, comunicação mesmo, troca. Então, a gente vai falar de profissões, por exemplo, como jornalistas, até mesmo coreógrafo, dançarino. Tudo que eu movimento as mãos, troco ideias, estou falando de Gêmeos. Quando eu vou para Libra, aí eu já acrescento uma coisa da elegância. Então, pessoas librianas são pessoas muito elegantes, pessoas delicadas, que elas gostam da diplomacia. Ela é o contrário do Áries, então ela não quer ser agressiva com você. Ela quer conseguir a mesma coisa que o Áries consegue, né, pelas beiradas. Então, eles fazem uma coisa pensando na reação de todas as pessoas ao redor, né? Então, eu quero aquilo, então eu vou fazer isso, porque o fulaninho vai fazer isso, aí ele vai achar isso e vai fazer isso. Só que também deixam de agir quando eles acham que vão desagradar alguém, né? Porque eles não querem se indispor.
Essa é bem a característica da Libra. Mas está tudo voltado para o social. O Aquário, a gente já está falando de um social mais abstrato, que é a política mesmo, o mundo, a rebeldia. Então, aí a gente já está falando de pensamentos muito mais voltados para a mudança de consciência. Então, são pessoas que vão se interessar por causas coletivas e pelos amigos. Normalmente, os aquarianos têm uma característica de descolamento da própria família, né? De não se encaixar muito bem nos lugares. E aí, os amigos, eles se sentem encaixados. Então, traz a característica dos amigos muito forte. O Aquário é o signo dos amigos. Então, esses são os 3 signos de ar. E aí, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Pra gente Temos falar, fogo, senão o pessoal fica com ciúmes. Não falou de tal. Tem fogo, terra e água. Qual? Fogo. Fogo. Vamos pra nós, vamos pra nós. A gente é leonina. Leonina. A gente quer falar. É lógico que a gente quer falar da gente, né, Leonina? Vamos do que importa. Vamos do melhor. No melhor de todos. O primeiro de fogo. É o maior signo, né? É o que tem mais dias. Ué, Justamente. iam dar mais dia pro pior? Claro mas que não. ia pro melhor. É lógico. Olha lá. Ela assim, ó, foi ela que disse, eu não disse nada. Eu não vou me comprometer com isso. Mas, Eu tenho um público. mas de aquário, ela, nossa, encheu a bola. Justamente. Vamos pros de fogo, Vamos então. lá. Os signos de fogo. O primeiro é Áries, né? Então, Áries, ele fala da guerra. Então, arianos, em geral, eles têm uma coisa muito bélica, muito irritada, muito estressada. Principalmente durante os 30 primeiros anos da vida. Depois, eles dão uma assentada. Mas são pessoas que sabem, desde o início, que elas não podem contar com muita gente. Então, ou a elas, e elas conseguem aquilo, por isso que elas são tão enérgicas, ou elas não vão sair do nada. Então, normalmente, o Áries é o primeiro a alguma coisa. Então, quando você vê, essa pessoa foi a primeira a, normalmente ela tem Áries. Né? Ela acha que ela tem que ir sozinha e fazer acontecer. Então, alguns defeitos possíveis, por exemplo, são o egoísmo. A pessoa só pensa nela. Um ariano, ele vai na cozinha, ele pega água para ele. Depois ele lembra, putz, tinha alguém aí, podia pegar para alguém também, porque é tudo sobre ele. Já o leão, a gente já está falando de uma grande diferença para Áries. O leão fala do coração, o Áries fala da cabeça. Então, o ariano faz o que dá na cabeça, né? O leão só age com o coração. Leão, a gente fala da paixão. Então, são as pessoas que elas têm que mostrar a assinatura delas. Então, não é mais mostrar a individualidade e chegar em primeiro lugar, mas mostrar quem elas são e a força da personalidade, quanto elas são únicas. Então, são pessoas que precisam ser reconhecidas pelo nome delas, né? A minha personalidade. E, em contraposição, por ter essa necessidade do reconhecimento, sofre muito quando o assunto é rejeição. O ariano não liga. Se você não gostar dele, não tá nem aí. O leão sofre. Né, ele sente aquilo como pessoal. E aí ele começa a se questionar se será que sou eu? Será que é meu rosto, meu corpo? Quais são os problemas em mim, né? Porque é tão pessoal que podem ter ocasionado isso. Então aqui a gente já está falando de segurança e brilho próprio, que não é o papo de Áries. O papo de Áries é independência. E em Sagitário, a gente já se aproxima muito mais da religião, por exemplo. Então, Sagitário fala de crenças. Por isso que a gente chega no fanatismo também com Sagitário. Então, é a força dos meus ideais. São as pessoas que colocam uma coisa na cabeça e elas vão até o fim. A ordem do zodíaco, ela tem um porquê também. Então, Sagitário vem de Escorpião, né? Escorpião fala do fim de tudo. Da morte, das dores, da profundidade. E para ter essa passagem para Sagitário, é como se ele precisasse se apegar a crenças tão fortes para tirar ele daquele buraco, que ele nunca mais solta. Então, são essas pessoas que vieram transpor as suas crenças para o mundo. E são muito divertidos. Eles, sim, são desapegados. Mais que os aquarianos. E você não encontra. Você dificilmente encontra um sagitariano na terra onde ele nasceu. Eles têm necessidade de ir para fora. Viajar, conhecer. Caramba. Agora nós temos terra e água, certo? Boa. Terra e água. Então vamos terra. Sim. Só um minuto. Pois não. Total. Vamos água primeiro, então. Vamos água. Vamos de água. É verdade. Meu, aqui é diversão à beça. Você não vai parar de rir. Né? Olha, a gente vai de filosofia à quinta série muito rapidamente. Leoninas são divertidas. Olha aí. Verdade. Bom, o de terra ou água? Terra. O primeiro de terra é touro. Touro, a gente fala de estabilidade, segurança. Então, são as pessoas que pensam em tudo a partir dos recursos. Recurso financeiro, quanto que eu tenho que ter, quanto que eu preciso para fazer, quanto que eu tenho que guardar. E são apegadas às coisas materiais. Então, são pessoas que guardam sacolinha, tudo que você dá para ela guarda com uma lembrancinha, porque isso lembra você. Né? Também são muito apegados aos 5 sentidos, ao cheiro, ao toque. E materialistas por conta, né, de ser um signo de terra que busca essa segurança.
muito constantes. Qual que é o maior defeito, além do materialismo? É a lentidão. Porque eles botam uma coisa na cabeça, não interessa se eles não têm razão. Eles não vão mudar de opinião. É aquilo e você se sente falando com uma parede. Né? Eles ficam, até que... Né? Por isso que o escorpião é o oposto. Até que rui tudo e a crise vem e ele percebe que não dá para manter aquilo como um apego. Depois a gente tem o signo de Virgem. Aí Virgem já vai falar do dia a dia, da rotina. Então são pessoas que precisam de uma rotina mais ou menos programada, de saber o que ela vai fazer no dia dela, pelo menos alguma ordem. Elas têm essa necessidade de ter ordem, de organizar tudo e são muito dedicadas. Capricho, quando a pessoa fala, eu gosto de fazer coisa com capricho, pode ter certeza que ela tem Virgem, porque todo detalhe importa. E depois a gente tem Capricórnio, né? Que aí a gente já vai falar de um lugar de sociedade. Então, a gente fala dos pilares da sociedade, das conquistas, do reconhecimento, política, economia, religião. Eles estão no reino de Capricórnio. É tudo que funciona, né? São pessoas muito maduras e normalmente muito velhas, desde sempre. Uma criança capricorniana, você tem a impressão que você está falando com um pequeno CEO. Porque desde sempre ele já tem essa mente muito de negócios e muito velha, muito madura. Às vezes, quando eles crescem, eles ficam mais jovens. Mas com uma carga de responsabilidade muito cedo. Desde cedo, ele achou que ele tinha que dar conta daquela família, por alguma razão. Caramba, que doido. Tá falando isso, eu sou muito fã do Selton Mello, né? A galera sabe. E o Selton é de Capricórnio. E uma das coisas que eu sempre, assim... fiquei embasbacada na história dele, é que ele, com 8 anos, quando ele começou a cantar e já tinha feito o programa do Ars Campos e tal, com 8 anos a família toda se mudou de Minas para o Rio, porque o menino de 8 anos estava se dedicando à sua carreira, ia fazer dublagem, ia fazer sei lá o quê. Então, assim, já vê, como você falou, o pequeno CEO, é muito natural. Na hora me veio ele na cabeça, porque assim, caramba, para uma família inteira, né? O pai tem emprego, a mãe trabalha, o teu irmão ainda mais novo, e todo mundo se mobilizar e mudar para uma capital. E, né, eles eram de Passos, interior de Minas e tal. Então eu fico pensando assim, o quanto não foi forte aquele menino de 8 anos falando, não, é isso Exatamente. aqui, bora comigo. Extremamente estratégicos. Não é assim, eu quero fazer isso, vamos comigo. Provavelmente ele já tinha o caminho todo feito da carreira. O que ele imaginava, onde ele queria chegar. Pelo menos a estratégia ele já tem feito. Pessoas que têm Capricórnio no mapa, ela não dá um ponto sem nó. Ela não faz uma coisa sem ter um porquê de fazer aquilo. Ela não perde tempo. É o nosso ascendente. Tempo é dinheiro, né? É então, o nosso ascendente. Não perde tempo mesmo. Detesta perder tempo. E é tudo muito sério, né? Então, com 8 anos, eu já levo com a seriedade a minha carreira que pessoas de 40 não vão ter. Sim. É bem isso. Sim. E a Yas lembrou bem agora que a gente tem esse ascendente e eu vejo isso na gente também. A Desde seriedade, como né? a gente conta a nossa história. De onde surgiu, de quando veio. Eu, com 12 anos, já era adulta. Adulta, assim. Exatamente. Que loucura isso. Eu ainda vou ser adulta, mas estamos no caminho. E também, o Capricórnio também fala... É sempre interessante olhar para a figura paterna. Porque o Capricórnio é o pai. Então, existe uma relação aí de provisão, né? Que foi passada para a pessoa que tem um Capricórnio muito forte. Ou esse pai era muito presente ou ele era zero presente. No sentido de que eu vou ter que assumir mesmo esse papel quase provedor que eu via que a minha figura paterna deveria ter. Enquanto o Câncer, por exemplo, a gente já fala das relações maternas. Então, aí todos os conflitos são muito mais ligados à mãe, ao lar, à nutrição. Enquanto o Capricórnio já está falando dos conflitos ligados ao pai. Né? Mulheres com ascendente em Capricórnio, a gente já fala muitas vezes de uma assunção do lugar paterno na família. De tomar para si esse lugar de vou prover e vou fazer por todo mundo. Por isso que para o Capricórnio, falhar é muito pior que para Virgem e para Touro, porque vocês falham com todo mundo que vocês carregam. Né? A sensação é que eu estou falhando com todo mundo que está atrás de mim. Não é só comigo. Então, se eu caio, cai a minha família, cai todo mundo que eu mantenho. Né? Então, é esse o peso da falha. O Touro não. O Touro perde o próprio dinheiro, mas o Capricórnio pensa que está todo mundo dependendo Sabe quem dele. é Capricórnio? Maiara e Maraísa. Eita, preula. Do dia 31. E as duas, bom... Tá lá a família toda em volta, digo, trabalhando com elas, para elas, junto com elas, vivendo. Signo da Anitta? Áries com ascendente Capricórnio. Sabia que tinha alguma Não dá coisa em ponto sem nó, Capricórnio. não.
É tudo estrategizado, tudo pensado. E ela fala, né? Onde eu passo, a mente no chão, raba no chão, mente nos negócios, hoje eu posso, nova milionária. Então ele sempre fala, e o Capricórnio fala muito do respeito. No sentido assim, você não vai me respeitar, então eu vou conquistar pra você ter que me respeitar. E ela traz sempre isso pras músicas dela, né? Então assim, ó, você não gosta de mim, mas você vai ter que me respeitar, porque olha onde eu cheguei. Inclusive, a Ariana, né, que eu tava falando que eles são sempre os primeiros, ela tem uma música com o Felipe Ret, que ela fala, você só tá aí porque eu cheguei primeiro, você só tá aí porque fui eu que abri pra você passar, que é bem Ares, né? Eu sempre uso essa música pioneiro, né? Pra dar aula, porque é exatamente isso, tipo, você só tá lá porque eu cheguei, é o ariano que faz isso. Caramba. A gente já vai falar um pouquinho mais da Anitta e de outros artistas, mas a gente tem que falar dos de água agora, senão vão nos matar. Realmente, verdade. Então vamos pra água. Vamos. Pausa pra água. Ó o cachorro. Ó o cachorro. Enquanto ela bebe água, a gente conta aqui que é isso. Antes de começar, a gente falou assim, Virgínia, você pode ir ao banheiro no meio. Ela falou, tem algum sinal? Eu falei, tem que você falar o cachorro. É que eu sou astróloga, então eu já acho que tudo tem sinais, né? Eu já tenho que falar, tem que fazer um sinal aqui. Você já assistiu? Nada a ver, a gente já vai, calma, gente. Já assistiu Escrito nas Estrelas? Amo. Serendipity. Eu amo esse filme. Ele é tão lindo. A falta de sinais pode ser um sinal. Eu amo esse filme muito. Esse filme é o maravilhoso. bilhete. Ele é maravilhoso. Amo. Filme, eu amo também. Quem não assistiu, assista, porque esse filme é maravilhoso. É antigo, mas é muito bom. É maravilhoso. Vamos. Ar. Signos de água. Água. O primeiro é câncer, né? Que a gente estava comentando que tem a relação com a família, com a mãe, principalmente com a figura materna. Aqui a gente fala de signos muito sensíveis. Todos os de água são muito emocionais, assim. Então, a pessoa não sabe te explicar. De repente, ela tá chorando. Ela só tem essa necessidade de chorar. Ela vai brigar com você, ela chora. Ela quer te contar uma coisa feliz, ela chora. Para eles, a emoção é muito natural. E câncer fala do cuidado, né? De cuidar do outro, nutrir o outro, pegar, dar colinho. Então, são pessoas maternais, né? Você tem essa sensação que a pessoa é sempre a mãe do grupo. Ela é canceriana. Aí depois nós temos os escorpianos. Os escorpianos, sempre que você pega um escorpiano, eu te aconselho a ouvir a história de vida dele, porque tem muita dor. É o signo, na verdade, que mais enfrenta dores profundas. Perda, morte. Que merece. Aquela com raiva de escorpião. Por quê? Não, tô brincando. Tá. É porque a galera pega muito no pé de escorpião, né? Pega. Aí você falou isso agora, a pessoa sofre muito. Porque merece. Porque merece. Não, mas desde cedo, assim, as histórias de escorpião são sempre trágicas. Ou alguém morreu perto, viu uma situação muito triste por perto, passou por dificuldades que ninguém passaria. Eu sempre digo, uma pessoa com escorpião, ela veio para passar o que ninguém mais aguentaria passar. Porque você precisa dessa força, que é uma força de renascimento. Mas aí tem uma diferença, por exemplo, para os signos de fogo, que as pessoas acham que o escorpiano é muito explosivo, reativo. E ele não é. Vingativo. Ele é. Mas a vingança é um prato que se come frio. Então, eles são estratégicos. Então, eles esfriam pode e eles esperam. Ele pode estar com ódio que for de você, mas ele vai esperar o momento certo de te dar o troco naquilo. Ele pode não fazer isso se ele escolher agir diferente. Então, a gente também fala que o escorpião é o signo dos médicos. Daqueles que vão entrar na UTI no momento de crise e ele tem a frieza de controlar aquilo porque ele está acostumado com a crise. Né? Então, quando tem crise, você pega o escorpiano que ele sabe lidar. Então, eles têm essa habilidade emocional de lidar com momentos de crise. E, por fim, a gente fala de peixes, né? Que é o último signo do zodíaco. Peixes, a gente vai falar do amor universal. Então, peixes vem depois de aquário. Aquário é a consciência universal, né? Só que aquário, ele não ama todo mundo. Né? Acho que ninguém dá essa impressão que você tá falando que é frio, né? A gente entende e compreende, ou seja, mas depois que eu passei do momento que eu não te compreendo mais, aí acabou. Acabou. O peixes, não. Se eu não te compreendi, eu vou te amar, porque o importante é amar você, já que nós todos somos um só. Né? Então, peixes, ele fala do amor universal. Qual que é o problema? É que para chegar nessa concepção de amor universal, via de regra, eles passam por muita exclusão e rejeição. Então, a história de Pisciano é a história de exclusão e rejeição. Por muitos anos. Até que ele vai entendendo que em todos os momentos em que ele foi excluído e rejeitado, ele foi cuidado pela espiritualidade. Então, Peixes também é uma pessoa que normalmente acontecem umas coisas com ela muito improváveis, porque a espiritualidade cuida, eles não têm outra pessoa para contar. Então, são pessoas que têm uma intuição, uma sensibilidade muito forte, muito artísticas, muito artísticas. A maioria dos músicos, eles têm que ter peixes no mapa para poder olhar para o brilho do sol e ver o seu olhar, né? Isso é bem pisciano. Mas também tem um defeitinho aí que eu acho que é o vitimismo.
né? Ele vai te levar no papinho de que é sempre... Ele é o coitado da situação e você vai estar sempre errado, ele é sempre a vítima. É onde acaba a minha paciência. É. Aí A minha paciência, ela Aí você tem... Eles te embromam e é o pior de tudo, porque eles são tão fofíssimos que você nunca vai jurar que um pisciano pode te fazer um mal. E eles fazem. Só que você jura que não. Você jura que é a pessoa mais fofa do mundo. Principalmente ascendente em peixes, né? Falam que eles são muito desligados, né? São. Pisciano. Outro mundo. Fica- A pessoa vive realmente em outra realidade. Ela tá aqui com você, de repente, ela não tá mais, não. Perdemos. Ela foi, a mente foi embora e tal. E não é que ela volta e ela acompanha. Não, ela volta e ela realmente não tava. Eles vivem num universo paralelo mesmo. Bem é Dory totalmente mesmo. diferente. Porque é esse movimento de exclusão, né? A pessoa já tá acostumada a ficar no universo dela. Então, várias vezes ela pega e ela vai embora. Por isso que dá pra dar origem a Áries, que é o eu estou sozinho, não tenho ninguém e eu vou por mim mesmo. Que ele sai do Peixes, que é o complexo de exclusão, né? Então ele vem com a carga do Peixes pro Áries, mas bota fogo. Então, quer saber, eu tenho esse sonho, ninguém vai me apoiar, então eu vou eu mesmo. Qual é? Eu fiquei curiosa agora, como leoninas, qual é o que vem do câncer pro leão? Bom, o Câncer, ele fala da estrutura familiar. Né? Ele fala da minha base, do afeto, tudo que eu recebi ali quando criança, que me nutriu. Tudo a minha noção de amor. Como foi essa base, vai determinar como eu funciono enquanto autoestima. Né? Se essa base foi bem feita, se eu fui incentivada, se eu fui reconhecida, se eu fui realmente amada. Quando eu chego no leão, eu tenho um leão que brilha. Se eu não tive isso aqui, eu tenho uma pessoa profundamente insegura. Então, eu não consigo dar origem a um leão, né, da forma como a gente conhece. Então, a gente vai ter uma pessoa muito mais voltada para arrogância e para soberba. Ela não discute com ninguém. Como que dá essa origem, por exemplo, diferente de Áries, né? Por que Áries não vai falar do coração? Porque ele saiu de Peixes, ele não saiu do afeto. Ninguém amou o Peixes, né? A gente parte do pressuposto que ele era excluído. O Câncer foi amado pela família. Então, quando chega no leão, ele tem o coração, ele tem o que valorizar. Porque aqui amaram ele, aqui cuidaram dele. Então, quando eu vou pro mundo, eu vou com o que eu amo. Né? Eu vou com o meu coração. Por isso que dói tanto a rejeição, porque você realmente vai com o que você mais ama para dar para as pessoas. E aí, quando não dão como o Câncer te deu, aí a gente sofre. Né? Então, por isso que a gente consegue dar origem ao leão, porque vem da família. Né? Vem da pessoa que te deu amor e gera o coração. Por isso essa diferença entre Áries e Leão, Exatamente. E é a diferença que vai pro Sagitário, porque o Sagitário sai do Escorpião, ele sai da crise. Então Nossa, ele precisa... coitado. Por isso que vem o humor. Sagitariano tem muito humorista sagitariano. E são muito engraçados. Por quê? Você vai ter que olhar pra merda que deu o Escorpião e ressignificar aquilo, né? E o humor é uma forma maravilhosa de olhar pra que deu errado, né? Normalmente é o que a gente faz com o humor. Por isso que vem o Sagitário. Então, essa continuidade, ela é muito interessante para entender os signos.